Olá, que bom ter você conosco para mais um programa da série O Caminho. É indiscutível que para encarar o desconhecido, você e eu precisamos de fé. É a fé que nos faz sair de casa todos os dias, certos de que cedo ou tarde estaremos de volta. É preciso ter fé na vida, é preciso ter fé no que se faz, é preciso ter fé nas pessoas. Mas você já parou para pensar qual é o real objetivo da fé? Como que ela se desenvolve? Será uma insensatez ter fé num Deus que não podemos ver ou sequer tocar? Qual o papel da fé na vida cristã? Se você já se fez alguma dessas perguntas e deseja saber o que Deus pensa a respeito da fé e qual o seu propósito para fazer de você uma pessoa feliz, então fique com a gente. O programa de hoje é para você que está correndo em busca da felicidade e também para você que parou na beira da estrada, cansado e desacreditado. O caminho da felicidade está mais perto do que você imagina. Senhor Deus, nós amamos ao Senhor e por isso estamos aqui essa noite, para receber a luz da sua glória e da sua presença na nossa vida. Vamos, Senhor, estudar a sua palavra, da onde provém a fé e a força para continuarmos vivendo e existindo. Hoje eu posso olhar para cada um de nós aqui essa noite como se fôssemos a única pessoa nesse auditório. Cada filhinho seu, Senhor, satisfazer as suas necessidades. Entregamos toda a nossa vida nas suas mãos. E nós pedimos pelo doce e sagrado nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Como você está hoje? Tudo bem? Tudo bem mesmo ou não? Tudo bem, né? Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Essa tem se tornado assim uma grande classe bíblica, não é? E a gente tem aprendido do Senhor. Eu confesso para vocês que nesses dias, estudando para apresentar os temas aqui, eu tenho aprendido muitas coisas, e tenho ficado feliz em poder crescer, né, em conhecimento e também no contato com Deus, porque enquanto você estuda a Bíblia para apresentar para os outros, você também apresenta para você mesmo e acaba se encontrando com grandes verdades. Hoje, o nosso tema especial para você que está aqui, na igreja, e para você que está aí na sua igreja e na sua casa também, ou que nos ouve através da Rádio Novo Tempo, o título é... Vamos de novo? Vamos começar de novo. Para você que está aí em casa, na Novo Tempo, na rádio, ou na TV, ou na sua igreja, o título é... Obrigado, esse é só o começo do programa de hoje, hein? Nós temos muita coisa para aprender. O caminho da felicidade. Quer aprender qual é o caminho da felicidade? É importante isso para você? Acho que isso é importante para todos nós, não é? Em nome de encontrar o caminho da felicidade, tem se vendido muitos livros, não é? Muitos livros de autoajuda, eu citei isso ontem, né? Muitas pessoas indicando o caminho e dizem por aí, existem muitos caminhos e todos eles levam a Deus. É verdade isso, sim ou não? Não, existe só um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu gostaria muito de encontrar o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade você vai saber qual é ele hoje à noite. Como você pode ser feliz, não só na vida eterna, não só no mundo vindouro, mas nessa vida, aqui, enquanto você vive aqui. Eu gostaria de ouvir de Deus algumas palavras, né? Palavras de aprovação, nunca de reprovação. E teve um homem aqui na terra que ouviu lindas palavras de aprovação de Deus. E o nome dele era Davi. O primeiro texto diz assim, Atos 13, 22. E disse Deus: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que coisa maravilhosa para se ouvir de Deus, não é? Primeiro de tudo diz aqui que é homem segundo o coração de quem? De Deus. E depois que ele fará toda a vontade de quem? De Deus também. Deus dizendo: Davi é um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era um homem especial. Eu quero ouvir você participar comigo, senão o programa de hoje não vai ter graça, tá? Davi era especial, sim ou não? Sim. As perguntas são muito difíceis de responder, não é? Ele era um homem de fé, você acha? Sim, era um homem de fé. E ele era um homem sem pecado? O que você acha? Ué, peraí. Mas Deus está dizendo que é segundo o coração dele, e que faria toda a vontade de Deus. E como que ele não era um homem sem pecado? Mas vocês estão certos. Olha o nosso próximo texto. 2 Samuel 11, de 1 a 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra,
enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, com Joabe, e a todo Israel, porém Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, chegou esse ano aqui, passado um ano, no tempo em que os reis costumam ir para a guerra, Davi, ao invés de ir para a guerra com o seu exército, ficou em Jerusalém. Mas ele mandou Joabe, que era o chefe dos seus exércitos, e Joabe foi, e ele ficou lá. E aí, o que aconteceu? Uma tarde levantou-se Davi da sua cama, do seu leito, e andava passeando do terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Esse é Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aqui está dizendo que Davi estava lá na sua casa palacial, e ele devia ter ido para a guerra, mas não foi, ficou em casa, e ele dormiu a tarde inteira, e de tardezinha, depois de ter dormido a tarde inteira, ele foi andar pelo seu terraço, e Davi viu essa mulher, Batseba, tomando banho. Como é que pode acontecer uma coisa dessa com um homem de fé, um homem segundo o coração de Deus como Davi? Como uma pessoa assim pode cair no pecado? Porque eu perguntei para você se ele era um homem de fé, você disse que era. Perguntei se era um homem que agradava a Deus, fazia a vontade de Deus, você disse que sim. E perguntei se ele não tinha pecado, você parece já saber a história, disse que tinha pecado. Ele não era um homem perfeito, cometia pecado, mas esse pecado terrível, isso é adultério. E o adultério é um dos piores pecados que existe. Eu estava ouvindo isso de uma pessoa que é viciado em sexo. Você sabe que existe isso hoje, não é? Clínicas montadas para tratar gente assim. Livros e mais livros de psicologia para tratar de gente viciada em sexo. E não só o sexo vicia, como a pornografia vicia também. Existe muita gente viciada em pornografia, não só em revistas, mas pela internet também. E a coisa vai por aí andando. Davi cometeu um pecado terrível como esse, o pecado do adultério. Como Davi foi cometer isso? O que aconteceu com Davi? Quem era Davi? Para a gente saber como ele cometeu isso, a gente tem que saber quem ele era. Davi era pastor de ovelhas quando era menino. A palavra de Deus diz que ele era filho de Jessé, como nós vimos lá no primeiro texto, né? Achei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Davi era pastor de ovelhas, e como pastor de ovelhas ele tinha uma fé infantil. A palavra de Deus diz que Davi uma vez estava guardando as suas ovelhas, quando de repente apareceu um leão, e de outra vez um urso, e ele derrotou os dois da mesma maneira, pegando uma funda, que era uma espécie de um estilinguezinho, e pegou pedrinhas, e com aquilo ele jogou no leão, e jogou no urso, e ele derrotou o leão e derrotou o urso, jogando pedra com uma espécie de um estilingue neles. Isso é uma fé infantil, é ou não é? Olha um leão na sua frente, o que eu vou fazer? Espera aí que eu vou jogar uma pedra nele. É assim, é uma fé infantil, uma confiança de que Deus cuidava dele e guardava dele. E eu sempre tinha, quando era menino, eu tinha a impressão, houve uma época em que minha mãe ficou muito doente, e ela tinha um problema de disritmia, e ela tinha convulsões, muitas convulsões na época, e depois foi controlado com medicação e tudo mais. Mas eu vi aquele negócio, a gente tinha que aprender a lidar com aquilo, e eu achava que minha mãe ia morrer logo. E muitas vezes eu orava para Deus, dizendo assim, Deus, não deixe que a minha mãe morra, mas se ela morrer, o Senhor me ajuda, porque eu quero fazer uma oração, minha mãe vai ressuscitar. Isso é uma fé infantil. Davi tinha essa fé infantil, que o levou a enfrentar ursos, leões, e mais tarde, quando ele cresceu um pouco, mas ainda era um jovem, Davi se encontrou numa situação onde o exército filisteu, os filisteus dominavam a manufatura do ferro, por isso eles tinham carros mais fortes, os seus soldados com lanças, escudos, tal, e havia um gigante, um homem muito alto, chamado Golias. Ele era um guerreiro forte, poderoso, implacável, e ele desafiava o exército de Israel todos os dias, e chegava e ria. Na verdade ele não desafiava o exército de Israel, ele desafiava o Deus de Israel. Quem são vocês? Vocês não dizem que vocês são filhos do Deus verdadeiro, que vocês adoram o Deus verdadeiro? Pois então mandem um homem aí para lutar comigo. Alguma vez você já ouviu um desafio desse? Eu fui visitar uma vez um casal, ele tinha hepatite do tipo B e acabou de descobrir que tinha também AIDS por causa de transfusões de sangue.
E a mulher, chorando, olhava para mim e dizia assim: pastor, a gente só quer um sinal de Deus, porque os nossos parentes, eles estão começando a nos pressionar, e eles dizem assim: vocês são masoquistas, porque se lá na igreja de vocês não está adiantando, se com o Deus de vocês não está adiantando, vocês têm que procurar outros tipos de ajuda, e ajudas e curas espiritualistas e outro tipo de coisa, porque vocês não vão atrás disso. E eles pressionavam a gente. Agora, o que nós fazemos, pastor? Alguma vez você já foi pressionado por alguém querido seu? Por que você continua fazendo isso? Por que você continua indo lá? Por que você continua se entregando a Deus? Por que buscar a Deus? Deus está morto, Ele não existe. Não adianta buscar Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. E Davi chegou porque Golias enfrentava o povo de Israel. E quando Davi viu aquilo, ele disse assim: pode deixar que eu enfrento esse gigante Golias. Saul, que era o rei, colocou nele a armadura, mas a armadura era tão grande, porque Davi era pequenininho, e ele mal conseguia levar aquela armadura toda, e ele arrancou tudo aquilo e jogou fora. Eu disse: eu vou enfrentar esse gigante, como eu sei enfrentar, como eu derrotei um leão e um urso, eu vou jogar pedra nele. Fé infantil. E a Bíblia diz que com aquela pedra, ele derrotou o gigante. Foi com a pedra, será? Foi? Foi com a sua fé, na verdade. Com a fé, ele derrubou aquele gigante. Agora veja, o que é fé e qual a importância dela na vida cristã, ou na sua vida? Você sabe o que é fé? O que é fé? Aí vamos usar alguns textos. Quando eu estava preparando esse tema, eu fiquei assim, abismado de ver boquiaberto, quantos textos bonitos, quantas coisas lindas na palavra de Deus. Você tem tudo isso aí na sua lição, essa lição que você recebe ao chegar aqui, tá bom? Leva embora para sua casa para você conferir lá. Primeiro texto, o que é fé? E a palavra de Deus diz assim: ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, que ainda não chegaram, a convicção de fatos que se não veem. Olha só, como é que você pode ter certeza daquilo que você não vê? Como é que você pode ter certeza? Como é que você pode acreditar numa coisa que você não enxerga? E é como se Deus chegasse para você e para mim e dissesse: filho, eu quero que você acredite em mim, embora você não me veja. E é fácil acreditar num Deus que a gente não vê? Sim ou não? Não é fácil. Não é fácil nem conversar com Ele, nem orar para Ele. Algumas pessoas dizem: mas eu não sei fazer oração, pastor. Como é que a gente ora? Conversa com Deus, fala com Ele. Mas falar como, se eu não vejo Deus? E continua dizendo, qual é a importância da fé? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Lembra que nós estivemos falando aqui no começo, não é? Sobre a existência de Deus, sobre como as pessoas hoje acabam confusas por causa do que pretensos cientistas falam a respeito de evolução, como elas perdem a sua fé em Deus, na palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, você tem fé? Você tem fé? Essa é a preocupação de muitas pessoas. Sem dúvida, se você quer achar o caminho para a felicidade, o caminho tem a ver com a fé. Veja agora, qual é o objetivo da fé? Para que ela serve? Porque tudo o que é nascido de Deus, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você gostaria de vencer o mundo? Vencer os seus problemas? E sabe, eu tenho medo de falar esse tipo de coisa, porque quando eu falo em termos de vencer o mundo, eu sei que já começa a aparecer na sua cabeça cifrões, e pagamentos de dívidas, e um salário bom, e um carrão, e uma casa, e tudo mais, não é? É isso? Vencer o mundo para Deus, na Bíblia, em 99,9% das vezes, está falando a respeito de coisas espirituais, e a gente não pode esquecer que o espiritual é mais importante que o material, porque essa vida dura pouco, mas a vida eterna, ela é eterna, não termina nunca. Por isso, se eu estou com Deus, eu asseguro a minha vida eterna. E aqui está dizendo que quem tem fé vence o mundo. É isso. Como desenvolver a fé? Você gostaria de saber como desenvolver? Eu perguntei se você tem fé e você ficou quietinho, né? E aí? Como desenvolver? A Bíblia tem uma receita. Ela tem vários textos. Na sua lição aí tem vários textos. É só você olhar depois em casa. Mas esse texto é um resumo de tudo. Olha o que diz aqui.
E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Presta atenção, desde o começo da nossa classe aqui, quando você chegou aqui, que tipo de fé você tinha ou confiança na palavra de Deus? E aí como é que foi desenvolvendo isso? E cada tema que você ouve, quando você sai daqui, depois de ter contato com a pura palavra de Deus, o seu coração não sai aquecido, assim, quente, você não sai daqui pensando naquelas coisas, você não sai daqui e no outro dia acorda assim, mais leve, pensando, puxa vida, que coisas que eu aprendi ontem, e a responsabilidade que eu tenho de aprender tudo isso aqui, e aquilo se aquece na sua mente e no seu coração, e dá para você mais forças. E você que nem gosta de ir na igreja, de repente começa a ir na igreja 1 noite, 2, 3, 4, 5 noites seguidas, e já está pensando em até 10 noites, 20 noites, é ou não é? Porque é isso, conforme você ouve, conforme você estuda a palavra de Deus, aquilo aquece o seu coração, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra de Deus. Quem era Davi agora, nesse momento em que ele pecou com Batseba, em que ele adulterou com Batseba? Agora Davi não era mais aquele menino, a vida dele foi tomando um rumo diferente, ele foi ungido rei de Israel, e ungido rei de Israel 3 vezes. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era um rei tão fiel, que quando ele ia entrar em alguma batalha, antes ele consultava o profeta, e o profeta dizia, luta, ou dizia, não luta, e Davi, segundo a palavra do profeta, que Deus dava, ele fazia ou deixava de fazer. Por isso ele foi ganhando batalhas, e ampliando as fronteiras de Israel, uma extensão maravilhosa, grande, havia estabilidade financeira, econômica em Israel, o povo estava satisfeito. Davi era a personificação do rei ideal, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, uma nação próspera, tudo dando certo. Davi era um homem especial. Agora ele estava tiozão, no alto dos seus 50, 51 anos de idade. E Davi, de repente, depois de tanto andar com Deus, e de tanto caminhar com Deus, e no auge da vida dele, quando as maiores realizações já tinham passado, segundo ele achava, ele olhou para a sua vida, e ele começou a deixar abrirem rombos na sua armadura da fé, na armadura espiritual dele. Que rombos foram esses? Porque assim, conforme você vai andando com Deus, você vai desenvolvendo uma armadura espiritual. E é por isso que diz aqui que a fé nos protege e nos ajuda a vencer. Porque ela vai formando uma couraça, e aí os ataques do inimigo vêm, e eles batem e voltam, porque você está protegido pela fé, pela oração, pela palavra de Deus, é isso. Mas Davi começou a deixar abrir rombos. A primeira coisa que ele fez, está aqui em 2 Samuel capítulo 5, verso 12. E assim, Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado rei sobre Israel, que por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Esse foi o primeiro rombo na armadura espiritual de Davi. Mas que rombo? O que esse texto diz de mal? Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel. Reconheceu. Você sabe o que reconheceu? Ele se conformou. Parou de combater o bom combate da fé. Vou explicar para você. Quando a gente era menino, ia muito para o interior, e lá meu tio tinha um sítio, e ali no sítio passava um rio. E toda vez quando a gente ia para o rio, a gente ia lá por perto, não dava para nadar muito, porque o rio tinha uma barranca assim, e ele não tinha uma praia, então logo começava a água ali, então não dava para nadar muito. Mas toda vez que a gente ia para o rio, a gente pescava. É o que a gente fazia, de lá da barranca, pescava, porque um rio que tem a barranca não é bom para nadar, mas é bom para pescar. E um dia meu primo diz assim, olha, eu tenho que tirar uma rede que meu pai deixou lá para baixo, vamos lá comigo? Só que é o seguinte, a gente tem que ir pelo rio, andando pela margem do rio, pela barranca, e quando chega no bambuzal, na matinha assim, o bambuzal vai até ali, quase dentro do rio. Então, ou a gente dá a volta pelo bambuzal, que vai levar uns 20 minutos, ou a gente se atira no rio e nada mais um pouquinho ali para baixo, volta para a barranca, anda mais um pouco, tira a rede, e na volta tem que fazer a mesma coisa. Tudo bem? Eu digo, tudo bem, vamos embora. A aventura é com o moleque, não é? Mas olha, tem que nadar no rio. Eu digo, mas eu sei nadar. Ele falou, mas você nada em piscina. Eu digo, e daí? É tudo água. Menino da cidade sabe como é que é, né? Tem diferença entre nadar no rio ou na piscina? O que tem de diferença? A correnteza.
Mas eu que era moleque nem prestei atenção nisso, não é? Então o que aconteceu? Na ida, olha, a ida eu vou te dizer, eu achei mais fácil nadar no rio do que na piscina, de verdade. O problema foi a volta, porque na volta, quando meu primo entrou na água, ele batia muito os braços e ele quase não saía do lugar. Era terrível. Sabe quando você está andando de bicicleta, põe naquela marcha para subir assim, e que fica pedalando e não sai do lugar? Era meu primo batendo os braços, nadando assim, ó, e não saía. Só que ele nadava muito melhor que eu. E quando eu pulei na água, eu vi, porque eu já fui para trás, ao invés de ir para frente. E da próxima vez subi na barranca de novo, e fui, e saí nadando, e não saía do lugar, não saía. Um pouquinho que eu andava, meu primo pegou uma vara de bambu bem comprida, esticou, e quando eu ia pegar a vara de bambu, eu ia para trás de novo, porque a correnteza levava. Que sacrifício, eu já estava quase passando a matinha. 20 minutos a pé, meu primo não ia ficar esperando. Finalmente eu consegui. Porque aqui nesse mundo a coisa é assim, nós vivemos sob o domínio do pecado. Lembra os outros estudos? Lembra ontem? A natureza pecaminosa. Tudo que a gente gosta de fazer são as coisas ruins. Os programas de TV que você gosta. Tanto que a TV é uma porcaria, não é? Tudo que passa na TV, veja só. E quanto pior o programa, mais audiência tem. E parece que uma emissora diz assim, olha, a nossa audiência das 7 está ruim, o que a gente faz? Aí eu diz assim, vamos pôr aí um lixo. E aí eles põem um lixo, e a audiência vai toda. E a emissora B diz assim, rapaz, foi toda a audiência para a emissora A, o que a gente faz nesse horário? Já sei, põe um lixão. E eles põem um lixão, e vem a audiência toda, e outro põe um lixãozão, e aí vai. E a TV vira aquela coisa, não é? Porque nós gostamos do que não presta. Tudo que a gente gosta é o que não presta. Na alimentação, em tudo. Eu disse aqui para você outro dia. E aí nós vamos arrastados pela correnteza. E a maioria das pessoas é assim. Elas vão com a correnteza, todo mundo. E aí você olha e diz assim, mas o que está acontecendo? Está todo mundo certo. E de repente tem um nadando ao contrário, contra a correnteza. Você diz, está fazendo o quê? Você está errado. Está todo mundo indo para cá. É dizer que eu encontrei Jesus. E agora eu tenho que ir na contramão. Na correnteza, contra a correnteza. E sabe, aceitar Jesus parece difícil, não é verdade? Porque você tem que nadar contra a correnteza. E tem mesmo. Porque nem os discípulos entendiam o que era aceitar a Jesus. Porque quando eles diziam, Senhor, mostra para nós o melhor caminho. E ele dizia, tá bom, é o caminho estreito. E Jesus dizia, vocês querem ser o maior no reino dos céus? Queremos, então sejam o menor. E era tudo ao contrário, porque com Jesus é assim, o mundo todo vai para o mais fácil, mas Jesus vai para o melhor, e a gente aceita Jesus e vai assim. Por isso, nesse mundo, quando você aceita Jesus, aquilo se chama conversão. Você começa a nadar contra a correnteza, e de repente, contra a correnteza desse mundo, você não pode parar de nadar, você não pode se acomodar, você não pode reconhecer, dizer, Deus já fez muito por mim, agora eu sou um cristão, agora eu estou salvo, porque no momento em que você para de nadar contra a correnteza do pecado, você não para, quem para, retrocede. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Davi parou de nadar contra a correnteza, Davi afrouxou o sapato, a sua roupa, Davi tirou o seu escudo e a sua armadura da fé, Davi ficou vulnerável, foi a primeira coisa que aconteceu com ele. Davi deixou de ter comunhão com Deus e de buscar a Deus. A segunda coisa, esse foi o primeiro rombo na vida de Davi. Agora veja, o segundo, depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve filhos e filhas. Presta atenção nesse terminho aqui, ó. Mais. Quer dizer que ele já tinha esposas e concubinas, e ele arrumou mais. Mas ele era rei, ele tinha um harém, mas Deus havia dito o seguinte, a respeito do rei de Israel, Deuteronômio 17, 16 e 17, o rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército, o rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levará a abandonar a Deus. Deus tinha dito assim, o rei não deve ter muitas mulheres. E Davi disse sim para aquilo que Deus disse? Não. Simples assim. Ou seja, às vezes a gente não entende, não é? Mas por que Deus está dizendo isso? Não estou entendendo. Mas por que Deus manda guardar esse dia? Por que Deus manda fazer isso, comer aquilo? Por que Deus fala para não ter sexo antes do casamento? Eu fiquei pensando assim, a gente tem um monte de porquê para Deus, não é? E exige dele a resposta. Deus, eu não estou entendendo. Imagina, Deus fez um acordo com Abraão,
um pacto espiritual, e pediu para Abraão e a descendência dele, toda, os homens, para circuncidarem. E eu fico pensando, Abraão deve ter pensado, meu Deus, mas por que Deus faz comigo um acordo espiritual e me manda, eu e a minha descendência, todo dia fazer uma operação física, circuncisão? O que isso tem a ver com a coisa espiritual? Eu não entendo. E Abraão podia ficar perguntando para Deus, não estou entendendo, Senhor, ou o Senhor me explica ou não faço. Mas sabe, entre as coisas espirituais que Deus tinha, outro dia eu estava conversando com um médico, ele disse, olha, eu estava lendo o estudo, as mulheres judias, elas têm um índice quase zero de câncer no colo do útero, porque os maridos são circuncidados. Ainda mais, imagina, vivendo naquelas condições. Deus tinha um porquê, que eles não entendiam, mas Deus tinha. Davi disse sim para o que Deus disse não. Se Deus diz não, não diga sim. E esse foi o segundo rombo na armadura espiritual de Davi. O pecado tem uma dinâmica. Lembra? Davi, deitado lá no seu palácio, do seu quarto, dormiu a tarde inteira, acordou já sem sono e saiu para andar de noitinha assim no terraço do seu apartamento. E dali do terraço ele viu Batseba tomando banho. E aí ele parou para contemplar aquilo. Olha só, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado, esse aqui eu tenho que representar esse verso. Vou representar para você, olha. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a dinâmica do pecado. Primeiro você anda, depois você para e depois você se assenta. Vamos traduzir isso aí. Davi primeiro descuidou. Ele abriu rombos na sua armadura espiritual e ele ficou vulnerável. O que é ficar vulnerável? A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz, que Satanás é como um leão que vive ao nosso redor, bramando, procurando a quem ele possa tragar. Ou seja, todo dia você está aqui e Satanás procura um jeito de fazer você pecar, você cair, você descrer de Deus. Agora, quando você abre rombos na armadura espiritual, ele não precisa correr atrás de você. Porque ao invés dele ter que ficar correndo atrás de você, é você que corre até o pecado. É você que vai atrás dele. Você fica vulnerável. E é o que aconteceu com Davi. Abriu um rombo, ficou vulnerável, descuidou. Depois ele andou, alguma coisa chamou a sua atenção. Depois ele parou, ele desejou e por fim ele assentou-se. Ele decidiu fazer. E eu vou dizer um negócio para você. Quando você decide fazer e decide pecar, você está a um passo da ruína. Você pode parar o seu pecado em qualquer momento. Eu não conheço você, não sei como é que é a sua vida, não sei o que você faz dela. Eu não sei se você tem pecado, tem se afastado de Deus, da sua família, do seu lar. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, filho, para em qualquer um desses pontos, antes de você cair no pecado, antes de você roubar, antes de você mentir, antes de você adulterar, antes de você se apartar de mim, filho, antes de você fazer uma desgraça na sua vida, filho, para aí. Cada ponto é mais difícil de você parar. Se Davi estivesse andando e olhasse e voltasse, seria mais fácil. Mas ele parou, aí é mais difícil. E quando ele se sentou para olhar mesmo e disse, eu quero aquela mulher, aí ficou quase impossível. Mas, para Deus, nada é impossível. Veja agora, quando você peca, tem duas opções para você. Primeiro, você pode tentar resolver sozinho. E sabe, Davi tentou resolver sozinho. A palavra de Deus diz que quando ela foi embora, porque Davi só ficou com ela, né? Passou a noite com ela. E eu vou dizer para você, não tem relacionamento mais egoísta do que eu ficar. Quem fica, fica por causa não do outro, mas por causa dele mesmo. E as pessoas querem ser felizes no casamento ficando, não é? Porque eles começam um relacionamento assim, eu estou com você porque você me dá prazer. E quando eles estão lá no fogo todo, né? E que aí ele diz, eu te amo, ela diz, eu te amo. Ama nada, ele devia dizer, eu me amo. Porque ele está com ela porque ele se ama. É o prazer para ele.
E aí ele vai para o relacionamento pensando nele. Aí os garotos dizem assim, aí você fica, se você gostou, você namora. E depois namorou, você casa. Mas você começou o seu relacionamento pensando em você, em ser feliz e não no outro. Aí nenhum dos dois vai ser feliz, porque vai ser um casamento egoísta, cada um olhando para si mesmo. E ali, Davi pecou, ficou com ela, mandou de volta para casa, diz, não vai acontecer nada, mas quando você peca, tem consequências, você sabe disso, é uma lei natural, se eu soltar o controle, ele cai, se eu jogar um tijolo para cima e ficar esperando, ele vai cair na minha cabeça, ele vai, mesmo que eu não tenha boa pontaria, porque sempre o pior acontece, você não esqueceu da lei da entropia, não é? O pior acontece, se você for ter que jogar num lugar, você não acerta, mas se jogar para cima, cai na sua cabeça, ou no dedão do pé, um dos dois. E aí o pior aconteceu, e a Bíblia disse lá que ela ficou grávida e mandou dizer para Davi, eu estou grávida, e agora o que eu faço? E Davi foi tentar remendar, e a gente vai, né? Quantas pessoas partem agora para um aborto? E aí ficam tentando se justificar, acalmar a consciência, né? Diz assim, não, mas quando é que acontece a fecundação? Ou, não, se declaram que a pessoa só morre quando tem morte cerebral, enquanto não formar o cérebro ainda não tem um ser vivo ali, como é que é? E discutem isso e aquilo, e quando e tal. O fato é que quanto mais você tenta remendar o pecado sozinho, mais você se afunda nele, e mais ele pega você e coloca você para baixo, e coloca você no abismo. É isso. Você tem uma saída, tentar resolver sozinho, encobre os seus erros, e a segunda saída, você tenta resolver com Jesus. E esse texto maravilhoso de Lucas 5,32 diz, não vim chamar justos, e sim pecadores, a quê? Ao arrependimento. Deus está chamando você para se arrepender, e essa é uma coisa difícil de acontecer hoje, difícil. Tem dois tipos de arrependimento, o arrependimento de Judas, que traiu a Jesus, e que depois ficou com tanta pena dele mesmo, e tanto desgosto na sua vida, e ele não tinha Deus no coração, que quando ele viu o que aconteceu com Jesus, ele saiu e foi e se enforcou. O outro arrependimento é o de Pedro, que negou a Jesus, na mesma ocasião, antes de Jesus morrer, e depois quando o galo cantou, igual Jesus falou que ia cantar, depois que ele negou Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente, a diferença dos dois, não tinha Deus no coração. E eu vou dizer para você um negócio, eu sou pastor e faço funerais, infelizmente, quando as pessoas morrem, algumas vezes chamam a gente para fazer o funeral, e você vê a diferença crassa, em quem tem fé no coração e quem não tem, e você vê em enterros, pessoas gritando e berrando, e pulando em cima do caixão, e querendo pular dentro da cova, e em outros enterros, quando as pessoas têm Deus no coração, e a esperança na sua vida, como é diferente a esperança daquele que tem fé em Deus e que acredita nas promessas do Senhor. O Senhor Deus diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Tem que ter um arrependimento genuíno, verdadeiro, daquele que Deus faz no seu coração. E aqui diz assim, o que Deus faz quando a gente confessa o pecado a Ele? O que Deus faz conosco? E o verso é o seguinte, Miqueias 7, 18 e 19, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Que maneira maravilhosa de perdoar. Quem é assim? Quem é? Você é assim? Perdoa o pecado e esquece a transgressão. Ainda outro dia eu estava conversando com uma pessoa que disse, pastor, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu disse, quando você carrega uma mágoa no coração, você prejudica muito a uma pessoa, e essa pessoa é você mesmo. É você quem você está prejudicando, é isso. Pois Deus esquece. E o outro verso diz aqui, tornará a ter compaixão de nós, Deus, não é? Pisará aos pés os nossos pecados, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o Senhor Deus, que olha por nós dessa maneira, e Ele diz assim, olha o que eu faço quando você confessa os pecados para mim. Eu mesmo sou o que apago todas as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Eu apago tudo, não me lembro do seu pecado. Quando você confessa para mim, eu apago tudo. Não interessa qual seja o seu pecado. O que acontece com aquele que não confessa os seus pecados ao Senhor? A palavra de Deus diz,
Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Essas são as promessas do Senhor Deus. Aí você vai para orar para Deus, e a gente faz umas orações que são assim, né? Outro dia eu estava dizendo aí na igreja, são chavões que você vai reunindo. E ao invés de você conversar com Deus como quem fala com um amigo, você chega e junta um monte de coisa. E quem vai muito à igreja sabe disso, né? Vamos juntar uns chavões para fazer oração. Ó Deus que habita nas alturas dos céus. Muita gente fala isso no começo da oração. Muito obrigado pelo bom dia. Perdoa todos os nossos pecados. Esteja comigo essa noite, em nome de Jesus, amém. Olha só. Mas que arrependimento aconteceu numa pessoa que diz assim, perdoa os nossos pecados? Mas que pecado você cometeu? Você está arrependido dele? Agora, quando você chega para Deus, diz, Deus, eu menti de novo, Deus, eu não queria mentir. O Senhor sabe, eu tenho ido lá na igreja, Deus tem falado comigo, e sabe, Deus, eu quero andar no seu caminho. Não era para eu mentir, mas na hora eu fiquei envergonhado pelo que eu tinha feito, e eu menti, Deus. Deus, eu não quero isso na minha vida, apaga, eu não estou conseguindo vencer, cuida de mim. Tem diferença nisso ou não? Tem. Não dá para falar mecanicamente com Deus, você tem que conversar com Deus. Você já imaginou se eu fosse falar com a minha esposa, mecanicamente, todo dia, frases decoradas? E quando fosse de noite, na hora de deitar, eu disse, olá, querida esposa, é um prazer tê-la aqui em nossa casa. Obrigado por ter se casado comigo, durmamos bem esta noite e até amanhã. Toda noite a mesma coisa, mas você vai falar com Deus e diz toda noite a mesma coisa. E o pior é que você pede o perdão dos pecados à noite e acorda de manhã e diz, perdoa os meus pecados. Mas pecou o que durante a noite? Se você dormiu, acordou no outro dia, não dá, tem que falar com Deus mesmo. Deus jamais, quem não confessa jamais prosperará. É o que ele diz. Confessar é falar com Deus, trocar ideia com Ele, dizer, abrir o coração. Lembra da dinâmica do pecado? Aquele negócio de andar, parar e sentar, desejar, lembra? Agora tem a dinâmica da conversão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o quê? Os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a palavra de Deus para nós. Se você confessa a Deus, se você abre o seu coração a Ele, Ele é fiel para fazer essas três coisas. E aí é o que acontece com você. Essa é a dinâmica da conversão. Primeiro de tudo, lembra, no seu caminho, você escolheu mal. E acontece que você pecou. E foi mal, você pecou, mas aí você vai sofrer a consequência do seu pecado. Jogou o tijolo para cima, ele vai cair. A garota ficou grávida, vai matar por quê a criança? A criança não tem culpa. Vai assumir a criança. E eu não estou dizendo assim, vai lá e casa com a garota, porque às vezes você vai fazer um erro pior ainda. Mas não vai prejudicar um outro ser. Não vai fazer isso. Agora vê, escolheu, pecou, tem a consequência. Vai pagar a consequência. E alguns de nós ficamos frustrados com Deus e nós dizemos, mas como Deus deixou isso acontecer comigo, que eu engravidei com 15 anos? Mas como que Deus não ia deixar? Se você foi lá e você escolheu, se você escolheu e pecou, agora tem a consequência, mas aí vem o arrependimento. E quando você se arrepende, o próximo passo é confessar a Deus. E depois que você confessa a Deus, você recebe de Deus o perdão. E depois que você recebeu o perdão, isso se chama conversão. É assim que Deus age conosco. Você gostaria de ser convertido de verdade? Pois olha, Deus diz, cada vez que você pecar, passa por esse processo. E é por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele não tinha defeito, é porque Davi tinha o coração ligado com Deus. E Davi tinha um coração sincero. É isso. Um coração perdoador e pronto a confessar e receber o perdão. Uns dias desses aí atrás, eu estava pregando numa igreja grande. E no final, um homem chegou para falar comigo. Ele era assim, a própria personificação do fracasso. Eu digo para você por quê? Porque ele era um rapaz alto, de boa aparência, mas relaxado, o cabelo despenteado, uma roupa suja, relaxado.
E aquele rapaz olhava para baixo assim. E aí ele quis conversar comigo, e nós fomos conversar. E ele começou a abrir o coração e disse: pastor, eu vim do nada. Eu, pastor, passei fome muitas vezes na minha vida. Mas eu fui, conforme uma portinha se abria aqui, eu me esforçava e ia. E eu fui crescendo, o curso aqui, o curso ali e tal. E pastor, eu me tornei, com o passar dos anos, um auditor. Tinha um bom emprego, ganhava 6, 7 mil reais. Carro, minha casa, minha família. O casamento ia bem, lá, mais ou menos, tal. Mas estava bom. Gente, pausa aqui, não aceite um casamento tudo bem, mais ou menos, tudo bom, não. O casamento tem que ser ótimo, não pode ser mais ou menos, tem que ser apaixonado um pelo outro, tem que suspirar, acordar de manhã, olhar para a esposa, quando não está a chapinha feita, e dizer assim: essa é a mulher da minha vida, o que eu vou fazer para esse ser o melhor dia da vida dela? E a mesma coisa do outro lado. Casamento mais ou menos, pastor. Minha mãe fez aniversário, eu moro muito longe de lá, de São Paulo, família grande, eu comprei uma passagem de avião e fui no aniversário da minha mãe sozinho. E chegando lá, eu encontrei, pastor, uma ex-namorada minha de adolescência. Eu não via há muito tempo, há uns 15 anos, a gente terminou quando tinha 15. E pastor, foi uma coisa maravilhosa, a gente se encontrou, a gente conversou muito, demos boas risadas, e quando todo mundo já estava indo embora, de repente ela começou a chorar, me contou a desgraça da vida dela, e como o marido a espancava, e num momento ela diz assim: eu amaldiçoo o dia que eu não casei com você, você era o homem da minha vida. E pastor, o meu casamento estava mais ou menos, agora começou a ir para baixo. Porque eu só pensava nela, pastor, a gente trocou e-mail, e ficava conversando por e-mail, sabe? Pastor, 3 meses depois eu tive que ir lá a São Paulo, a trabalho, e fui. E ela estava me esperando no aeroporto, e me levou ao aeroporto de novo, e agora eu não parava de pensar nela, pastor. E eu fui caminhando, e dando passos e passos. Eu só pensava nela, comprei uma passagem, fui a São Paulo depois de 1 mês, e fui para me encontrar com ela. Ela me esperou no aeroporto, a gente foi para o motel, e depois voltamos lá para o aeroporto, e eu fui embora. E pastor, eu comecei a ir lá, e eu ia sempre. Acontece, pastor, que eu não ganhava o suficiente para ir para São Paulo tantas vezes. Eu tinha que ir de avião, porque tinha que ser rápido, ir e voltar. E eu comecei a me endividar. E eu digo, eu não posso me endividar. E como eu era auditor, eu comecei a olhar para o dinheiro da firma. E eu comecei a roubar para ir adulterar. E a minha conta na firma foi crescendo, 1.000, 2.000, 5.000, 30 mil reais, pastor. E com 30 mil reais, descobriram o rombo. Foi tudo exposto. Pastor, aquela mulher de quem eu pensava, eu não posso viver sem ela, agora eu não posso nem pensar nela, porque me dá nojo, eu perdi tudo, eu estou sendo processado pelo seguro, porque o seguro ressarciu ali a minha empresa, pastor, e agora eu vou ser preso, e eu estou tentando reconciliar com a minha mulher. Como é que a gente fica cego assim? O pecado é assim, ele deixa você cego. E ao mesmo tempo que ele deixa você pensando, eu não posso ficar sem fazer isso, eu não posso ficar sem essa pessoa, eu não posso deixar de fazer isso. Quando todo mundo descobre, você vê que não valia nada. Mas Deus tem a receita para isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu não sei em que nível você está na sua vida. Se você tem um pecado aí no seu coração, seja ele qual for, não precisa ser adultério, qualquer coisa. Ou mesmo a negação de Deus, a falta de fé, não consegue ter fé. Você está ouvindo sobre fé e dizendo, mas que coisa estranha é essa? Eu não consigo sentir isso. Mas a fé só vem se você se deixar expor aos raios da luz da presença de Deus. Jesus trouxe você aqui essa noite para um encontro com Ele, é isso. É para isso que Ele está trazendo você. E é por isso que você fica aí no banco, aí chacoalhado, quando as palavras vindas da palavra de Deus entram nos seus ouvidos, porque elas não vão ao ouvido, elas vão no coração, porque Deus quer mudar o seu coração. E Ele quer fazer você um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. E quanto mais você se expuser à influência renovadora do poder de Deus, mais vai mudando o seu coração e a sua vida, e o seu pensamento, e os seus gostos. E você vai ganhando forças e músculos para nadar contra a correnteza. Isso se chama fé. Nadar contra a correnteza, enquanto mais fácil é nadar a favor. Nadar sozinho para cima, enquanto todo mundo está nadando para baixo. Isso é fé. Essa noite, quem sabe você tem alguma coisa a confessar a Deus. Quem sabe seja simplesmente a sua dificuldade em ter fé. Não interessa.
durante a oração, só coloca a sua mão para cima, para que Deus possa saber que você fez uma decisão com Ele hoje. Se tiver o cartão, coloca o cartão. Deus amado, queremos entregar nas suas mãos a nossa decisão. Não é fácil, Senhor, viver nesse mundo. Não é fácil nadar contra a correnteza. Mas se o Senhor é aquele que diz: filho, confessa o pecado, crê em mim, que eu existo. Eu, filho, vou jogar o seu pecado na profundeza do mar, vou me esquecer dele. Vou voltar o tempo para você, vou recomeçar de novo. Se é o Senhor que diz isso, nós só temos que estender a mão, para que o Senhor possa nos carregar, para que o Senhor possa nos puxar na sua direção. Queremos entregar nas suas mãos a nossa decisão agora, Senhor, e para isso levantamos a decisão e a nossa mão também. Senhor, queremos sentir o poder do seu Espírito, e ao sairmos daqui essa noite, nos leva nos seus braços, Senhor, pisando nas nuvens. Toma a nossa vida enquanto aprendemos a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja estudar a Bíblia conosco e gostaria de ter aí na sua casa o curso Ouvindo a Voz de Deus para acompanhar estes estudos, escreva para a gente. Nosso endereço é Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Nós lhe enviaremos essa série de estudos totalmente de graça. Na próxima semana, o nosso tema está imperdível e nós estamos esperando por você.